Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura desse novo projeto que iniciamos, do livro escrito pelo Taylor Marshall, O Infiltrados, a trama para destruir a Igreja Católica a partir de dentro. Seja bem-vindo você que ainda não conhece meu canal e que iniciou agora, né? Que começou a estudar conosco. O propósito do Clube do Livro é ler livros. Acabando de tomar meu cafezinho. E graças a Deus, né, para aqueles que moram aqui em Marabá, chuva, que bom. Vamos agradecer a Deus também por isso. Bom, vamos iniciar então invocando a Santíssima Trindade e pedindo a intercessão da Virgem Maria, né, a Virgem Imaculada, para antes do estudo, para que ela nos conduza neste novo projeto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, debaixo do vosso patrocínio, a Mãe de Letíssima, invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe Amatíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benigna os meus trabalhos. E eu, de boa vontade, piedosamente, vos prometo o que é justo. Todo o bem que provier dos meus estudos, hei de atribuir inteiramente a vossa intercessão diante de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meu nome é Andréia, para vocês que estão chegando agora. Seja bem-vindo ao Clube do Livro. E a nossa intenção é ler livros, principalmente para aqueles que não têm condições e nem acesso ainda a comprar esses livros. Ainda existem pessoas que não conseguem realmente comprar livros, principalmente esses livros tão específicos de estudo, voltados realmente para pesquisa, né, e para o nosso conhecimento, até mesmo espiritual, e para aumentar a nossa fé. Então, continuando lendo o livro que nós iniciamos, escrito pelo Taylor Marshall, Infiltrados, a trama para destruir a Igreja Católica a partir de dentro. Bom, eu estive em Goiás recentemente e o que eu pude perceber já, muitos têm comentado a respeito de que alguns livros eles vão sumir, livros que eles não querem que a gente leia. E há alguns anos atrás, no meu trajeto Marabá, Montes Claros, que eu fazia de aéreo, eu sempre me deparei com as livrarias, principalmente a Saraiva dentro dos aeroportos, em que eu passava para fazer as escalas. Inúmeros livros, a gente encontrava muitos livros, inclusive eu encontrei muitos livros assim que eu não imaginava que eu iria encontrar e eu consigo comprar dentro da Saraiva. Essa última viagem minha, pasmem, não tem livros. Sabe o que eles colocaram dentro das livrarias? Ali tem chocolate, água mineral, tem aquelas almofadinhas, né, para a pessoa viajar mais confortável, que queira dormir no avião um tempinho. E livros de autoajuda. Só tem livros de autoajuda. Nem as 12 regras para a vida do Jordan Peterson eu achei. Nem esse eu não encontrei, não vi em nenhum dos aeroportos em que eu passei. Isso é a prova de que realmente vai desaparecer. E a gente precisa comprar esses livros, quem tiver acesso, né? Eu geralmente compro dessas livrarias específicas particulares, né? Bernardo Kirchner, Alexandre Costa. Eu escolho essas livrarias porque eu sei que eles ainda têm. Porque até no site da Amazon, pasmem, eles colocam lá que não tem estoque.
Eu já pesquisei vários livros e eles colocam que não tem estoque, né? Do Roberto Mota, tá? A livraria do Roberto Mota. Então, eu aconselho a todos vocês a buscarem realmente, se vocês querem ter uma vida de estudo, Catecismo da Igreja Católica, Bíblia, todos terem, porque está desaparecendo, já começou nas livrarias físicas. E essa semana eu recebi uma notícia de que a Saraiva está fechando as suas portas. Eu não sei se vocês depararam com isso. Que a Saraiva ela está fechando as suas portas, as livrarias físicas. E você realmente não encontra muita coisa nela. Mas só por uma questão de observação a respeito principalmente desse livro que nós estamos lendo. Eu não consegui encontrar nas livrarias em que eu passei. Bom, então eu vou projetar aqui na tela para vocês acompanharem. Este livro ele está bem identificado e eu identifico de novo, né? Ele está em PDF e aí eu já tenho algumas observações. Tá? Capítulo 1, a fumaça de Deus e a fumaça de Satanás. Por que o Papa Bento XVI renunciou ao papado em 28 de fevereiro de 2013? Por que os relâmpagos abalaram o Vaticano naquela mesma noite? Teria sido motivado por escândalos no Banco do Vaticano? Teria sido um escândalo sexual maculando os maiores cardeais? Teria sido uma crise doutrinária? Todas essas questões e dúvidas se aglutinam quando reconhecemos um fato provado e corroborado. Tão somente Satanás se introduziu na Igreja Católica a um dado momento durante o último século, ou mesmo antes disso. Por mais de um século, os organizadores da maçonaria, do liberalismo e do modernismo se infiltraram na Igreja Católica a fim de tornar sua doutrina, sua liturgia e sua missão sobrenatural em algo secular. Os católicos estão cada vez mais cônscios de uma mudança climática na Igreja Católica. Alguns apontam para o controverso pontificado do Papa Francisco. Outros destacam a confusão em torno da renúncia inesperada do Papa Bento XVI em 2013. Alguns estão convencidos de que João Paulo II não era quem pensávamos que fosse. Muitos concordam que o Concílio do Vaticano II, o novo rito da missa e o pontificado de Paulo VI trouxeram confusão monumental para a Igreja Católica. Mas teria a primeira peça do dominó caído em 1962 com a instalação do Concílio do Vaticano II? Eu argumento que a raiz do problema remonta a uma agenda posta em funcionamento mais de 100 anos antes do Concílio do Vaticano II. Trata-se de uma agenda para comutar a religião sobrenatural de Jesus Cristo crucificado e ressurreto, pela religião natural do humanismo e do globalismo. Agenda que faz eco à primavera, escolha de Adão e Eva, de se tornarem a si mesmos divinos, tomando os frutos da natureza, ao invés de se prostrarem em aceitação do sobrenatural fruto da divina graça. Lúcifer também se rebelou contra Deus. Em seu orgulho, ele procurou ascender ao trono de Deus, não por participar da vida sobrenatural dele, mas por cavar profundamente em sua própria natureza e alcançar as estrelas, e deste modo cair no abismo do inferno. Sobrenaturalismo, depender de Deus que está acima do natural, é catolicismo. Naturalismo, depender sem o auxílio de Deus de nossa natureza criada, é satanismo. A Igreja Católica está em crise porque os inimigos de Cristo envidaram esforços organizados para fazer sentar um Papa de Satanás na Cátedra Romana de São Pedro.
Os inimigos de Cristo, de Nero e Napoleão, eventualmente descobriram que atacar ou assassinar o Papa apenas gerava simpatia e mártires. Bom, aqui eu só vou pontuar uma coisa que eu li no livro Conjuração Anticristã. Eles assassinavam. Começou com Jesus Cristo. Eles mataram Jesus Cristo pela verdade. Não aceitaram a Cristo. E todos que vieram pregando a Cristo, eles matavam. Eles silenciavam matando. Inclusive Napoleão fez isso. A Revolução Francesa foi uma das últimas que fizeram isso. Eles atacaram mosteiros, seminários, as igrejas e mataram muitos cristãos. Muitos. Porém, ele fala que essa trama, ela remonta de 100 anos antes. Eu posso afirmar, não 100% de certeza, eu vou colocar ali meus 97, 98, que essa trama, ela iniciou muito mais tempo. Você sabe quando que ela iniciou? Com a Revolução Protestante. Foi quando Lutero realmente se rebelou contra a Igreja Católica. Ele quis cortar o cordão umbilical, se tornar independente, afastar da Igreja. E a maçonaria, ela aproveitou de tudo aquilo ali, das 90 teses de Lutero, que ele gritou lá na porta da igreja, ela aproveitou daquilo ali. E ela trouxe isso, primeiramente, para o protestantismo. Foi o protestantismo, em primeiro lugar, que abraçou a maçonaria. No livro Conjuração Anticristã, o Monsenhor R. de la Suze, ele explica bem isso. Então, tudo que nós temos hoje, muitas pessoas falam, o protestantismo entrou dentro da Igreja Católica, o protestantismo, muitas coisas estão protestantizando dentro da Igreja Católica. Mas por quê? A maçonaria entrou dentro do protestantismo porque eles abraçaram muito bem essa ideia do liberalismo e modernismo, muito, né? E aí depois é que eles vieram para a Igreja Católica. Mas o que aqui realmente o Taylor Marshall ele quer dizer, né? Porque que eles, na maioria das vezes, eles faziam? Eles assassinavam papas, bispos que falavam a verdade. Dom Atanásio Schneider, se vocês lembrarem no prefácio, ele fala que sempre tivemos infiltrações dentro da igreja e começou a partir de Judas Iscariotes. Sim, a gente teve. Sempre. Sempre nós tivemos pessoas, até mesmo no Antigo Testamento, que quiseram corromper a igreja. Só que essas pessoas, elas entravam, mas elas queriam fazer da noite para o dia. Elas já entravam com o espírito revolucionário e já queriam mudar, tipo, de hoje para amanhã. Elas já chegavam, tipo, empurrando, goela abaixo, aquela mudança, já gritando. E aí, como os papas estavam atentos, os verdadeiros bispos, os verdadeiros padres, tinha tempo de combater. Era derrubada. E naquela época, eles tinham um ponto muito positivo, que não tinha tecnologia. Então, quando acontecia, né, uma heresia, um processo, entendeu, de crise na igreja, até que chegasse numa vilinha bem distante, aquilo ali já tinha sido combatido por um santo. Hoje, prestem atenção, a gente tem a tecnologia, tudo que você coloca na internet, tudo que você faz, que já vai a público, milhões de visualizações se tem. Você já tem esses milhões de curtidas ou milhões de críticas. E eles conseguiram, a partir da Revolução Protestante, e que veio caminhando, né, a Revolução Francesa foi a tacada de mestre,
né? Atacada de mestre. Tá muito rápido as coisas. O corte do cordão umbilical, né, que teve, tiraram a igreja, né, Jesus Cristo do centro. Os reis reinavam a partir de Deus. Deus, o rei, o povo. Deus, ele era submisso. O rei era submisso a Deus. Sempre a igreja estava acima. O Papa estava acima. Ele era considerado um rei, reinante aqui na terra. E aí, Napoleão percebeu que atacar diretamente não ia resolver. E eles são pacientes. Eles são bem pacientes. Porque no livro Conjuração Anticristã, eles falam mesmo que eles iam trabalhar, e eles começaram a trabalhar com os jovens naquela época, e que eles não estavam esperando colher fruto ali naqueles 50 anos, 70 anos. Eles iriam morrer, mas a semente já está plantada até chegar aos dias de hoje. Então, no decorrer desse livro do Taylor Marshall, vocês vão perceber isso, né? Eles são muito, eles foram. Hoje não mais, porque como eles já semearam e já disseminou, né? Já virou árvore, já deu frutos do maligno, eles não têm muito o que fazer, eles estão deixando correr, eles só estão andando com essa agenda. Tá? Continuando. Era uma estratégia fracassada em todas as épocas. Assim, ao invés disso, eles buscaram silenciosamente fazer um dos seus calçar os múlios papais. Exigir-se-iam décadas, mesmo um século, para criar os seminários, os padres, os bispos, os cardeais eleitores e então o próprio Papa ou Papas. Mas a espera valeria a pena, é o que eu falei, eles esperaram mesmo. Eles morreram e a agenda continua. Estabelecer uma revolução satânica com o Papa como marionete tem sido um lento e paciente plano. Se você não crê que Satanás exista, largue este livro. Ademais, se você acredita que a Igreja Católica pode ser purificada meramente através da atualização de regras, políticas e procedimentos canônicos, você encontrará pouca esperança no diagnóstico histórico e no tratamento encontrados neste livro. São Paulo afirmou: porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra os espíritos malignos pelos ares. A crise da Igreja Católica remete à invasão desses dominadores desde o mundo tenebroso. E ela pode ser purificada apenas através da guerra santificada contra o demoníaco. Em uma homilia para a Santa Missa durante a celebração de São Pedro e São Paulo, em 29 de junho de 1972, e em comemoração do 9º aniversário da coroação como bispo de Roma, o Papa Paulo VI lamentou-se. Diríamos que, por alguma misteriosa brecha, não, ela não é misteriosa. Por alguma brecha, a fumaça de Satanás se introduziu na Igreja de Deus. Há dúvida, insegurança, problemas, inquietação, insatisfação, confrontação. Esse testemunho de Paulo VI reconheceu não meramente que a Igreja Católica passara por uma secularização, mas que a fumaça do próprio Satanás se introduzira na Igreja por uma brecha. O que é uma fumaça satânica? Nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, a palavra fumaça é usada aproximadamente 50 vezes. Em quase todos os casos, a palavra se refere à devoção litúrgica pelo Deus de Israel. Através da fumaça do incenso e da fumaça do sacrifício animal como incenso de cheiro suave.
Em um caso, fumaça é o mesmo usada para o exorcismo de um demônio. E quando o demônio sentiu o odor, fugiu para as partes mais remotas do Egito. E o anjo o amarrou. Está lá em Tobias 8:3. Quando Isaías misticamente adentra a casa celestial de Deus, ele menciona particularmente que a casa encheu-se de fumo. Aqui tem todas as palavras, as passagens bíblicas, caso vocês queiram anotar e ler lá, e sintam-se à vontade. Por fim, o livro do Apocalipse detalha as nuvens da fumaça dentro do celestial Santo dos Santos e o fumo dos perfumes com as orações dos santos subiu da mão do anjo até a presença de Deus. As escrituras em geral, então, associam a fumaça à adoração e à presença de Deus. Por que, então, refere-se o Papa Paulo VI à fumaça de Satanás? Embora a fumaça seja quase sempre um sinal de santidade, sacrifício e adoração, no livro do Apocalipse nós encontramos algumas exceções. Repetidamente observamos como Satanás mimetiza a Deus, ou seja, ele quer imitar a Deus, ele imita Deus em muitas situações. Assim como os mágicos egípcios copiavam os milagres de Moisés. Por exemplo, o Apocalipse apresenta uma pervertida e satânica trindade formada pelo diabo, um rei anticristo e um falso profeta. No lugar de uma santa e virginal igreja casada com Cristo, Satanás estabelece a prostituta da Babilônia, cavalgando o anticristo. De maneira semelhante, observamos a sagrada fumaça do incenso em Apocalipse 8. E então, imediatamente, lemos sobre a fumaça demoníaca de Satanás em Apocalipse 9. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu sobre a terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu o fumo do poço, como fumo de uma grande fornalha, e escureceram-se o sol e o ar, como o fumo do poço. Do fumo saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado um poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Eis a fumaça de Satanás, a qual Paulo VI se referiu em 1972. Satanás é a estrela caída do céu sobre a terra, assim como Simão Pedro, um novo nome, Pedro. Assim como Simão recebeu o novo nome, Pedro, e as chaves dos reinos dos céus, que está lá em Mateus 16:19. Assim também o diabo recebeu um novo nome, Satanás, e uma chave do poço do abismo, ou seja, o inferno. Tanto Pedro quanto Satanás receberam novos nomes e o poder de chaves. Satanás é, portanto, o Papa dos condenados. Que Satanás seja o Papa ou Pai dos condenados pode ser desprendido do aviso de Cristo e aos fariseus. Vós tendes, pois, por pai o demônio. O ofício católico do Papa remonta a Simão Pedro, tendo Cristo perguntado aos apóstolos: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Cristo, então, promete a Simão o ofício davídico de administrador ou primeiro-ministro, mudando-lhe o nome. Bem-aventurado és, Simão Bar-Jona, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares sobre a terra será ligado também nos céus. E tudo o que desatares sobre a terra será desatado também nos céus.
Os sucessores de São Pedro são aqueles papas que sucederam a São Pedro como bispos da cidade de Roma. Para compreender plenamente como a fumaça de Satanás entrou na Igreja Católica antes de 1972, sob o Papa Paulo VI, nós devemos necessariamente começar com a infestação do naturalismo institucional da Igreja Católica. E isso nos leva para o ano de 1859, da era de Nosso Senhor. Bom, aqui nós encerramos o capítulo 1. O próximo capítulo é a alta vêndita e revolução de Satanás da tiara familiar. Eu creio que aqui vocês conseguiram entender um pouquinho, né, do que o Papa Paulo VI quis dizer. Porém, é aquilo que eu falei anteriormente. Eu creio que foi há muito mais tempo, né, que essa fumaça entrou. E, infelizmente, as sociedades secretas, elas estão dentro da igreja. Eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui nesse livro, ele vai, como eu falei no prefácio anteriormente, lendo o prefácio, né? Ele fala das lições de Fátima, La Salete. Nesse livro ele vai falar muito dessas profecias de La Salete e de Fátima. E como eu falei, né? Nós temos Garabandal e nós temos agora também essas aparições na Bahia, né, que o vidente já tem 36 anos, completa agora, amanhã, 29 de setembro, das aparições de Nossa Senhora, Rainha da Paz, em Anguera. E nessas mensagens, ela deixa mensagens claríssimas, ela fala muito da doutrina da igreja. E quando eu digo que isso daí já começou muito antes, foi realmente muito antes que eles começaram a desconstruir a doutrina da igreja. Aquilo que é dogma, eles começaram a domar, como eu disse, tipo, a criar problemas realmente nesse dogma, como diz o Evandro Pontes nas aulas do Vaticanismo. E eu comecei a enxergar isso. Hoje nós não temos, muito pouco, padres que falam dos dogmas da igreja nas homilias. Não se fala mais do que é dogma. A catequese das nossas crianças não se falam dos dogmas da igreja. A gente vem com uma catequese muito superficial, que mal fala de como rezar, e necessariamente muitos catequistas, né, já incute, né, na vida do indivíduo que tudo bem, se você esquecer de rezar hoje, Deus perdoa, né? E aí você vai, né, tipo, eu não tenho uma vida de oração, aí eu vou lá e me confesso, peço perdão, e fica por aquilo ali mesmo. Não, tudo bem, normal, você não teve tempo. Eles vão colocando essas coisas na nossa mente. E não se falam mais dos dogmas da Igreja Católica. O que é um dogma? Eu mesmo, aqui na minha pessoa, né, eu não sei falar realmente dos 5 dogmas de Nossa Senhora. Eu sei do dogma da virgindade, da Assunção, mas eu não sei descrever os outros 3 dogmas perfeitamente bem, né? Tem o dogma da Mãe de Deus, mas ali aquela descrição não se ensina mais, e vários outros dogmas. O dogma, né, de que o inferno existe. Eles tiraram esse dogma totalmente da igreja. Não, os sacerdotes não se fala mais do céu, purgatório, inferno. E isso veio com o passar dos anos, já tem muitos anos, muito tempo isso. Não é só de 100 anos, né, que isso vem acontecendo. E aí só se prega amor, 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 misericórdia, 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 festejo, 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 pastoral, 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 né? Mas a moral católica, os pecados capitais,
os pecados cardeais. Nós não vemos. Então, você que está aqui no Clube do Livro, fazendo essa leitura, assim, eu estou pontuando o que eu percebi, o que eu percebo no decorrer da minha vida como com essa conversão inicial, porque eu falo que eu para me falar que realmente eu sou verdadeiramente católica, vai levar muito tempo. Eu não fui criada com isso. Eu fui criada como uma pseudo-católica, católica do IBGE. E aí vai se levar muito tempo. E isso é o que eu estou pontuando. São esses pequenos problemas que eu vejo no decorrer da minha iniciação cristã de 5, 6 anos para cá. E aí alguma coisa vai caindo, uma ficha vai caindo. É como se realmente Jesus Cristo, né, tivesse fazendo comigo como fez com aquele cego que voltou a enxergar, né? Cuspiu na mão, passou nos meus olhos e começa a cair as escamas. Só que começa a cair as escamas. Tá na Bíblia, fala isso. Né? E as escamas começaram a cair, ele começou a enxergar. Então eu estou começando a cair as escamas. Ao contrário daquele que foi aberto os olhos de imediato, que ele estava na frente de Cristo, eu que não conhecia Cristo. Mas a fé que eu professo é nele e na cruz, que ele nos salvou e nos remiu dos nossos pecados. As escamas começam a cair. Já fazem 6 anos que você vai pegando uma coisa aqui, outra ali, e vai juntando porque que está acontecendo. Às vezes uma pregação de determinado sacerdote, ele fala uma determinada coisa, mas aí você percebe que aquilo ali não anda, né? Então, assim, a gente precisa rezar muito pela igreja. E eu, aqui do Clube do Livro São Paulo Apóstolo, peço a vocês as orações, antes de tudo pela igreja. A gente reza foi se ensinado para nós, né? A gente reza por melhoria de vida, a gente reza por conseguir pagar a casa própria, a gente reza por conseguir, às vezes, pagar a prestação do carro, a gente reza por conseguir pagar as nossas contas, a gente reza pela conversão dos nossos filhos, a gente reza pela conversão, às vezes, de uma determinada pessoa, mas a gente precisa rezar pela igreja. Pelos sacerdotes e verdadeiros sacerdotes. Né? Nossa Senhora, lá em Anguera, ela fala que para a gente rezar muito pelos sacerdotes de batina, que eles serão os verdadeiros soldados. E aí a gente precisa rezar por esses sacerdotes, e precisa rezar pela igreja, mais do que nunca. Em Fátima, ela pede aos pastorzinhos que ninguém mais faz sacrifício. Em La Salete ela fala penitência, penitência, penitência para o Maximino e para a Melânia. Penitência, penitência, penitência. Então nós precisamos voltar. Eu mesmo não consigo, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque não foi nos ensinado. Mas a gente tem que pedir à Virgem Maria e que ela interceda junto a Jesus Cristo para que ela nos ensine e nos capacite a nos penitenciar pela igreja. Sejamos os soldados dela. Obrigada por estar presente. Vamos rezar terminando mais esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Espero vocês até o próximo momento de leitura. Tenham um bom dia com essa bela chuva. Eu acho que vocês estão ouvindo aqui, né? O cair da água. Até mais.